Leitura do livro de Zacarias, capítulos 1 ao 4, na versão da Bíblia King James 1611, que você encontra na BV Books. Introdução. Zacarias profetizou a um grupo de israelitas desalentados. Anunciou que aquele era um novo tempo para o povo escolhido de Deus. Procurou estimular os que tinham voltado do cativeiro para que reconstruíssem o templo e dedicassem a vida ao Senhor. A mensagem de encorajamento envolvia visões surrealistas e vívidas imagens poéticas. Elas focalizavam uma inversão do juízo de Deus e chamavam o povo para uma mudança de comportamento. Zacarias capítulo 1. No 8º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, o profeta, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, aos quais os primeiros profetas clamavam, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Desviai-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, os quais ordenei aos meus servos os profetas, não alcançaram os vossos pais? E eles voltaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos pensou em fazer a nós de acordo com os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele tratou conosco. Aos 24 dias do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, o profeta, dizendo: Eu vi à noite, e eis que vi um homem que cavalgava sobre um cavalo vermelho. E ele se pôs entre as murtas que estavam abaixo, e atrás dele havia cavalos vermelhos, salpicados e brancos. Então eu disse: Ó meu Senhor, o que são estes? E o anjo que falava comigo me disse: Eu te mostrarei o que estes são. E o Senhor que estava entre as murtas respondeu e disse: Estes são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra para lá e para cá. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já percorremos a terra para lá e para cá, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste indignado estes 70 anos? E o Senhor respondeu ao anjo que falava comigo com palavras boas e palavras consoladoras. Então o anjo que falava comigo disse-me: Clama dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu zelo por Jerusalém e por Sião com muito grande zelo. E estou muito descontente com os pagãos que estão em descanso, porque eu estava um pouco descontente, mas eles ajudaram a espalhar a aflição. Portanto, assim diz o Senhor: Eu voltei a Jerusalém com misericórdias, minha casa será edificada nela, diz o Senhor dos Exércitos, e um cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: As minhas cidades, através da prosperidade, ainda se espalharão, e o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Então eu levantei os meus olhos, e eis que vi 4 chifres. E disse ao anjo que falava comigo: Que são estes? E ele me respondeu: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel,
e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: que vêm estes fazer? E ele falou, dizendo: estes são os chifres que dispersaram Judá, de modo que nenhum homem ergueu a sua cabeça. Estes, pois, vieram para amedrontá-los, para derrubar os chifres dos gentios que levantaram seus chifres sobre a terra de Judá para dispersá-la. Zacarias capítulo 2. Eu levantei os meus olhos novamente e vi, e eis um homem com um cordel de medir em sua mão. Então eu disse: para onde vais? E ele me disse: medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e disse-lhe: corre, fala a estes jovens dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros por causa da multidão de homens e gados que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor e serei a glória no meio dela. Saiam e fujam da terra do norte, diz o Senhor, pois vos espalharei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Escapa tu, ó Sião, que habitas com a filha de Babilônia, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis que levantarei a minha mão sobre eles, e serão um despojo para os seus servos, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Canta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia, e serão meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e escolherá Jerusalém novamente. Cala-te, ó toda a carne, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa habitação. Zacarias capítulo 3. E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé à sua direita para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava de pé diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas roupas sujas dele. E a ele lhe disse: eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. E eu disse: coloquem uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no com trajes, e o anjo do Senhor estava perto. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, então tu também julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar para andar entre esses que ficam aqui. Ouve, pois, ó Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti. Porque são homens admiráveis, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Observai a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre uma pedra estarão 7 olhos. Eis que gravarei a sua inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e removerei a iniquidade daquela terra em um só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos,
Cada homem convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Zacarias capítulo 4. E o anjo que falava comigo veio novamente e despertou-me como um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: O que vês? E eu disse: Eu olhei, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, com um vaso no seu topo, e com 7 lâmpadas sobre ele, e 7 canudos para as 7 lâmpadas que estão no seu topo. E 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso, e outra do lado esquerdo. Então respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: O que é isto, meu senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu e disse-me: Não sabes o que é isto? E eu disse: Não, meu senhor. Então ele respondeu e falou-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel te tornarás uma planície, e ele trará a pedra angular com brados e clamores. Graça, graça a ela. Ademais, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: As mãos de Zorobabel estabeleceram a fundação desta casa. As suas mãos também a finalizarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos enviou-me a vós. Pois quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois eles se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor que percorrem a terra de um canto para o outro. Então respondi, dizendo-lhe: O que são essas 2 oliveiras do lado direito e esquerdo do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: O que são esses 2 ramos de oliveira que, através de 2 canos dourados, escorrem de si o óleo dourado? E ele me respondeu e disse: Não sabes o que é isso? E eu disse: Não, meu senhor. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Seguimos a cada dia conhecendo a palavra de Deus ao fazer a sua leitura. É tempo de se voltar ao Senhor. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e incentive-as a fazer a leitura bíblica diariamente. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não o fez. Lembrando, você pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.